E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar de um grande clássico dos quadrinhos. É um quadrinho aí ganhador de prêmios e que todo mundo deveria ler um dia. Eu estava há muito tempo aqui esperando, já tenho esse quadrinho aqui há mais de 9 meses. E eu estava esperando um momento legal para ler, e eu li, e é claro que eu estou falando de Maus, né? Este quadrinho aqui muito influente, aqui com autoria do Art Spiegelman e aqui publicado pela Companhia das Letras, tá? Um clássico absoluto, com uma temática muito séria, né? Uma história muito envolvente, que você lê ali rápido, uma leitura fluida. Então, assim, um dos quadrinhos mais influentes que nós temos em todos os tempos, tá? Diferente de tudo aqui que a gente já tem falado, super-heróis, ou Velho Oeste, ou fantasia, alguma coisa assim. Aqui é algo mais sério. Então é algo tocante e nós vamos falar hoje desse quadrinho. Finalmente aqui no nosso canal vamos falar de um quadrinho tão importante. Mas antes, pessoal, não se esqueça, se inscreve aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, deixa seu like e o seu comentário, que é muito importante. Compartilha o vídeo também, que ajuda demais. E mais um recadinho também, vai lá no nosso canal Podcast, que é o podcast que a gente tem em conjunto com o Helder, do Estante do Tex. Lá a gente tem um bate-papo, né? Um podcast sempre com convidados especiais. A gente fala sobre vários assuntos da cultura pop, né? Principalmente quadrinhos, séries, filmes, nostalgia em geral, muita coisa boa. Vai lá no podcast também, que você vai gostar. Te espero lá também. Bom, Maus aqui se trata de uma história. É mais uma resenha de mais um canal, mas nunca é demais falar dessa obra, tá? E eu acabei de ler aqui. Então, se trata da história do Vladek Spiegelman, que tem a sua história contada pelo seu filho Art, tá? Seu filho Art, ali em algumas de suas visitas, começa a conversar com seu pai sobre isso, e ele começa primeiramente contando a história do como ele conheceu a sua mãe, como eles se casaram, tá? Antes disso, vou mostrar um pouquinho dessa edição aqui, né? Que originalmente ela foi feita em 2 partes. E aqui a história completa de Maus. Então, aqui a capa é uma capa cartão com orelha, tá? Aqui o desenho dos ratos. Eu já vou chegar na parte dos desenhos daqui a pouco, tá? Lombada quadrada aqui, com a suástica aqui do nazismo e o gato, tá? E aqui o mapa mais aqui da região da guerra, principalmente da Polônia, porque o Vladek, né, que o pai do Art, que ele está contando a sua história, né, o Art está ali com o pai dele, tanto escrevendo quanto gravando, o pai dele está narrando a história. Ele é polonês, um judeu polonês, e passou pelo Holocausto, uma época assim terrível, né? Uma coisa histórica assim, uma época terrível que os nazistas, né, ali perseguiam os judeus e mataram milhões de judeus, uma barbaridade sem tamanho, uma das maiores barbaridades que a gente tem na nossa humanidade, né? Então, por isso que é uma história tão tocante. Então, aqui você já vai ver, né? Aqui o nazista, ele é representado pelo gato, né? Você vê até o bigodinho aqui, como se fosse o Hitler mesmo, né? E os judeus como ratos, que são perseguidos. Então ele faz assim, a arte, já vou mostrar daqui a pouco, é uma arte bem simples, mas aqui não teria que ter arte, aquelas super artes e tudo mais. Aqui é mais para mostrar ali o retrato ali mais verdadeiro, mais cru do que aconteceu. Então aqui é representado os judeus por ratos, os nazistas por gatos, os poloneses como porcos, e poucas coisas assim, poucas vezes você vai ver americanos como cães, né? E tem até um francês que é um sapo, aparece uma vez só, tá? Então o Art Spiegelman, ele representa aqui com esses animais toda esta fase negra da humanidade, que foi o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, tá? Nós vamos começar aqui. Então eu vou mostrar só um pouquinho da arte aqui no começo. Não é uma arte de encher os olhos, nós já sabemos, né? O intuito aqui
mostrar a história, né, desta fase que foi a Segunda Guerra Mundial, o nazismo ali. Então o Art ele vai conversando com seu pai e aos poucos a gente vai entrando na história do Vladek, que vai contando, vai narrando como tudo começou, quando ele casou com a sua mãe, Anja, né? E a sua mãe, que no começo da história já mostra que ela já é falecida. Não vou entrar em detalhes, né, da sua morte, mas para você não é muito spoiler, mas você vai saber aqui, é melhor, né? Então ele vai narrando toda essa história, como ele conheceu e tal, e o início de tudo, da perseguição dos alemães, como começou e tudo mais. Primeiro ele forma a sua família, ele tem ali um apoio do sogro dele, onde eles montam uma fábrica. Então tudo ia bem ali até começar a parte da guerra, a parte da perseguição dos nazistas, né, para cima dos judeus. E ali vai começar uma saga ali de fugas, né, as coisas vão se estreitando cada vez mais, né, para os judeus ali pela família do Vladek. E ele tem um filho, chama Richel, né, e junto com a sua esposa e várias pessoas da família ali também. E tudo vai acontecendo. O interessante aqui é que ele narra o Art, e ele narra a sua própria história lá, indo na casa do seu pai, né? Eles moram nos Estados Unidos, indo na casa do seu pai, e o seu pai contando para ele. O seu pai tem muitas manias, já é uma pessoa mais idosa, cheio de manias, um judeu ali, muito avarento, né? Muito pão duro, né? A gente tem ali, qual que é o motivo dele ser assim? Logicamente, a gente sabe que o judeu, ele tem essa fama de ser mais pão duro, mas também porque ele passou coisas na guerra, onde ele tinha que racionar comida. Então, tudo para ele ali tem importância, qualquer coisa que ele não vá gastar dinheiro tem a sua importância, porque ao longo dessa sua economia, durante a guerra, ele salvou a sua própria vida muitas vezes e ajudou muitas pessoas. E você vai se comovendo com a história do Vladek, conforme vai passando, né? Porque ele sempre vai dando jeitos ali com sua inteligência. Ele é um homem muito inteligente, muito trabalhador. Ele vai sim dando várias escapatórias dos judeus, fazendo várias coisas. Só que um dia ali, infelizmente, ele cai num campo de concentração lá de Auschwitz. Então aí que realmente nós vamos ver toda a crueldade a gente tem aqui, mas quando ele chega lá no campo de concentração mesmo, que eles estão até tentando uma fuga de trem, mas eles são pegos e acabam indo para Auschwitz, e ali é onde acontecem as atrocidades, né? Onde você lê e se comove com a história do Vladek, né? E o Art vai narrando e tudo mais. Então aqui com uma maestria excepcional, né? Como eu falei, a arte não é para impressionar, representadas mesmo por animais, mas não é uma arte para impressionar, mas sim a história vai te impressionar. Você vai ler isso aqui, você vai pensar como o humano é cruel, porque isso não faz muito tempo. Isso aqui, essa história passa de 1939 a 1945, né? Então, pouco mais aí, 70 e poucos anos, 80 anos, que temos essas histórias. Então, como há pouquíssimo tempo a gente tem tanta crueldade, né? O que aconteceu aqui nos campos de concentrações e toda a vida do Vladek, né? Uma coisa interessante aqui também é que o nazismo, ele nada mais se trata do que um racismo, né? O próprio Adolf Hitler aqui no começo tem uma frase dele, ó: sem dúvida os judeus são uma raça, mas não são humanos, ó. Isto aqui foi dito por Adolf Hitler, e o Vladek passa por tudo isso, e no momento lá, já velho com a sua família lá, teve um momento que ele mesmo é racista numa situação lá com um americano negro. Então a gente passa a pensar, fala, depois de tudo isso, será que ele se mostra racista? Né? Então são coisas para a gente refletir, para a gente pensar. Então é um quadrinho diferenciado.
tá? É um quadrinho assim que não vou falar que você vai ler, você vai ficar triste, não é o intuito de você ficar triste com o mouse, né? Mas você vai pensar, né? Você vai ver como o ser humano pode ser cruel, né? A ponto de exterminar milhões e milhões de judeus. Então, o Vladek, ele é um sobrevivente desta fase, né? Não por mérito próprio, muito ele teve mérito próprio, mas muito pela sorte, por coisas que aconteceram, ele e a sua esposa. E aqui você vai ter um relato muito brilhante, com uma narrativa brilhante sobre todo este fato, tá? Só mais uma ressalva aqui. Quando você lê, que você começa a ler o Vladek falando, você vai ver algo diferente na gramática, na concordância. Logo você vai reparar que ele é um judeu, está falando inglês, isso está traduzido para o português, e quem fez a tradução aqui fez muito bem, foi brilhante, porque o judeu, quem já viu o judeu falar, o judeu ele troca os artigos, ele fala de uma maneira assim que você até parece que você está ouvindo um sotaque judeu. Vou tentar achar alguma coisa aqui, ó. Já de um jeito aqui, ó. De algum jeito nós conseguir terminar em 1h30. Olha o que você faz, Art. Está caindo cinzas de cigarro na tapete. Quer que aqui fique que nem uma estábulo? Então, quer dizer, ele fala, ele troca os artigos, né? Como um judeu mesmo. Quem já viu judeu lá meio que nascido lá, aqui no Brasil falando, percebe que é isso. E isso daqui gerou algumas críticas negativas, principalmente lá na Amazon, onde creio eu que seja o principal ponto de venda dessa HQ, pessoas falando que a tradução, a concordância está horrível. Não, pessoal, isso aqui é um judeu falando. O Vladek, quando fala, ele fala em sotaque, né, judeu, porque ele é um cara muito inteligente, ele falava alemão, né, inglês, tanto é que ele dá aula de inglês lá para um soldado lá, né, para um alemão ou para um polonês lá, e isso salva ele muitas vezes, porque ele é uma pessoa inteligente, então ele tem esse sotaque de judeu, né? Mas é isso, pessoal. Maus quer dizer rato em alemão, né? Que vai se tratar dessa história, infelizmente uma história triste da humanidade, mas que é algo assim, não vou falar HQ obrigatória, não existe, mas se você está nesse mundo, você quer ler algo que seja mais plausível, como que eu vou falar, mais real mesmo, história real, logicamente, algo que venha te tocar, que não seja só uma história, por isso que ganhou o prêmio Pulitzer, porque o prêmio Pulitzer é um prêmio de jornalismo, então essa HQ aqui, ela foi considerada não somente uma história, mas sim ganhou o prêmio de jornalismo lá nos Estados Unidos, tá bom? Então tá aqui, pessoal, minha recomendação, clássico dos clássicos, Maus, se você não leu, leia, é uma HQ barata de quase 300 páginas, né? Então você consegue sempre comprar com preços legais e é uma leitura, sim, não obrigatória, mas muito importante, quase que necessária mesmo para você ter aí no seu currículo de leitura. Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você já leu, comenta aqui o que você acha dessa obra. Se você não leu, também procura ler, depois vem comentar aqui também, ou comenta que você vai ler, porque o que a gente quer é despertar esta vontade de ler coisas assim, tá? Uma das minhas melhores leituras do ano, com certeza vai entrar nas melhores leituras de 2022, né? No final do ano a gente vai fazer aí, mas é isso aí, galera. Agradeço demais sempre os comentários de vocês e já sabe, vai lá no podcast também, se inscreva lá e assista lá várias horas também de entretenimento, tá bom? Pessoal, até a próxima, um grande abraço, tudo de bom sempre, tchau!